Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Campesi, eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM e atualmente estou como conselheiro estadual de saúde aqui no estado do Amazonas. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o eixo 2 da nossa terceira Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que diz sobre as novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Para a gente começar essa discussão, é fundamental a gente observar essa charge, né? Onde a gente tem então dois entregadores conversando, onde um diz: "Você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão?" E o outro responde: "Eu não durmo." Eu acho que essa charge ela traz para a gente, né? Representa muito bem como está essas novas relações de trabalho, onde ao mesmo tempo que nós temos uma liberdade, né, para escolher os nossos horários, muitas vezes o nosso tipo de emprego, quais serviços eu vou executar ou não. Por outro lado, ficamos aprisionados a um processo que não tem começo, nem fim, nem final de semana e nem outros momentos de proteção, inclusive para a nossa saúde, para a nossa família, como havia anteriormente. Mas antes de chegarmos, né, e de aprofundarmos essa discussão sobre essas novas relações de trabalho, vamos voltar um pouquinho à história, né, do Brasil, que foi o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão. Mas temos situações de trabalho análogo à escravidão e de escravidão contemporânea até os dias atuais. Também, durante todo esse período, sempre houve resistência e enfrentamentos, lutas sociais de escravizados e da classe trabalhadora. Vamos ver que lá no período colonial, os povos originários foram mortos ou submetidos ao trabalho escravo. Mas, por outro lado, sempre houve muita resistência, como, por exemplo, as guerras dos tamoios, dos potiguaras e dos aimorés. Mas apenas no século XX, os direitos dos indígenas começaram a ser reconhecidos a partir de suas lutas. Outro fator importante é com relação ao tráfico e comercialização de negros escravizados no Brasil, que começa lá em 1530, e estima-se que 11 milhões de pessoas foram traficadas e escravizadas nas Américas, sendo 5 milhões só para o Brasil, e isso durou 3 séculos. Também, durante esse período, houve resistência, né, com revoltas, fugas e organização em quilombos e mocambos. Por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que durou mais de um século, chegou a ter 20 mil pessoas. A abolição não foi acompanhada de políticas de reparação ou apoio, mas com muita luta, né, conquistou-se a Lei de Reforma Agrária em 93 e a Lei de Cota nas universidades em 2012. Vejam como esse é um processo longo, histórico e de muita luta. Para substituir o trabalho escravo, o Brasil então abre, né, para os imigrantes, que começa essa imigração de mais de 3,5 milhões de pessoas em 40 anos, principalmente italianos, alemães, japoneses, árabes e portugueses. Eles chegam no Brasil com direito a contrato de trabalho e aquisição de terras. Mas, por outro lado, né, haveria a necessidade de ter os recursos e ter as condições para a aquisição dessas terras e exercer esses contratos de trabalho. Então, muitos desses imigrantes também eram aprisionados por dívidas e trabalho desprotegido. No início do século XX, vejam, há pouco mais de 100 anos, que começa a organização dos trabalhadores no Brasil, com uniões operárias e sindicatos. E em 1917 acontece a primeira greve no nosso país. A partir disso, outros movimentos e outras greves acontecem e que conseguem algumas conquistas importantes, como, por exemplo, o impedimento de demissões arbitrárias em 1923, a proibição do trabalho de crianças em 1927 e a nossa conhecida Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que era na era Vargas, onde o Estado passa a tutelar o movimento sindical. Mais um pouco para frente, na segunda metade já do século XX, nós temos a ditadura militar, onde a organização sindical ela era proibida. Apenas nos anos 70, de 1970 para frente, que nasce o chamado novo sindicalismo, que foi fundamental na luta pelos direitos humanos e pela redemocratização do Brasil. Em paralelo a isso, também devemos lembrar da luta das mulheres pela igualdade de gênero.
Aí chegamos nos anos 90, onde acontece a abertura do Brasil, principalmente para as importações e o modelo neoliberal. E isso culmina com o início da era digital, onde passamos a utilizar computadores, a digitalização de arquivos e a criação da internet, que é lançada no Brasil na primeira metade dos anos 90. Esse novo modelo de organização industrial, de organização do trabalho, ele prevê uma produção mais enxuta, né, empresas reduzidas e verticalizadas, ou seja, que exerce o controle de toda a cadeia produtiva, mesmo que não necessariamente ela execute essas atividades, e a ampliação da terceirização e a subcontratação. Há então uma flexibilização nas relações de trabalho, redução na força dos sindicatos e redução dos postos de trabalho pela automatização e a robotização. Vocês lembram disso? Quem é, né, aqui principalmente da região de Manaus, no início dos anos 90, que há uma grande transformação na Zona Franca de Manaus em função dessa terceira revolução industrial. A produção, ela é desencadeada pela demanda do mercado. Então, há uma outra lógica, não se produz mais para depois vender. O que a gente passa a fazer? Né? Passa a produzir conforme a demanda, conforme a compra. Talvez você já tenha passado ou conhecido alguém que já passou pela seguinte situação: vai comprar um automóvel, por exemplo, e ele demora em torno de 30, 40 dias para chegar. Por quê? Porque a partir do momento que você compra, que eles vão começar a produzir. E isso faz com que esse modelo, ele passa a colocar uma pressão muito maior no trabalhador, tendo em vista que ele já tem o produto vendido e ele precisa entregar dentro de um prazo estabelecido. Mas enfim, e hoje? Será que continua do mesmo jeito? Vamos fazer uma reflexão sobre o que acontece hoje na nossa vida e nas nossas relações de trabalho. Pergunto a vocês, o que é seu hoje? O seu carro é seu mesmo ou você anda com carro de aplicativo? E quem é motorista de aplicativo? Possui o veículo ou usa um veículo alugado? Quando foi a última vez que você comprou uma música? Um CD, um álbum? Ou você escuta tudo pelo YouTube, pelo Spotify, por alguma plataforma? E a Alexa, né? É o sonho e a realidade de muitas pessoas como um auxiliar de diversos serviços que podem nos ajudar em casa. Essa é a realidade que a gente está vivendo, né? Por outro lado, também dentro do nosso processo de trabalho, quantas mensagens de trabalho você já respondeu depois do horário do expediente? Né? Você já pensou nisso? Muitas vezes no final de semana, ou, vou chegar em casa que eu respondo com mais calma. Você já respondeu isso? Será que você sabe o endereço da onde você precisa ir, ou você simplesmente coloca no mapa e fica na dependência, né, da rede, do sistema de internet para poder chegar onde você quer ir? Faço um outro desafio aqui para vocês. Você sabe o número de telefone do seu melhor amigo? Ou da sua mãe? Pense nisso, né? Vamos trabalhar em casa que rendo mais. Quem já falou isso, ou quem já pensou isso, ou quem já propôs isso para o seu empregador, né? Por outro lado, veja, seus arquivos, contratos, livros, as fotos onde estão? Você tem acesso às fotos hoje? Né? Ou você depende de uma nuvem, né? Você está com elas arquivada em algum lugar, em algum servidor de algum lugar do planeta que você nem imagina onde está, né? O nosso lidar com o dinheiro, né? Hoje, Pix, débito, crédito, é o que mais a gente fala, né? Insere ou aproxime. Nós não temos esse controle sobre o nosso próprio dinheiro. Da mesma forma, todo momento precisamos de um PIN, de uma senha, de uma digital, né, para provar que eu sou eu para acessar as minhas coisas. Então é esta a nova relação da era digital que a gente vive. E isso é chamado então de quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela está fundamentada então nesses princípios, né, que é a internet das coisas, a computação em nuvem, a Big Data, ou seja, são todos sistemas que integram, que proporcionam diferentes serviços para nós, mas que ficamos nessa dependência desses modelos e desses sistemas de tecnologia. A quarta revolução industrial, ela aumenta altamente a precarização do trabalho.
Junto com o pensamento neoliberal, enfatizou-se então a livre iniciativa, a competição no mercado e a redução da intervenção do Estado na economia, por meio de diversas desregulamentações. Inclusive, hoje temos muitas novas profissões que não têm uma regulamentação, ou seja, aí não tem algumas garantias de uma renda mínima, garantias previdenciárias de aposentadoria, mas a situação atual dessas novas profissões que estão surgindo. Assim, foi mais fácil, então, introduzir novas tecnologias de produção e formas de administrar o trabalho. Direitos e conquistas na proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras foram desconstruídos, como, por exemplo, temos a terceirização irrestrita, com diferentes formas de contratação ou de não contratação de trabalho informal hoje em dia, e sucessivas reformas na Previdência Social. Para finalizar essa discussão sobre a quarta revolução industrial e esse modelo, novo modelo de relações de trabalho, eu trouxe aqui uma pergunta que eu fiz à inteligência artificial, ao ChatGPT, que foi qual a relação entre a saúde do trabalhador e a quarta revolução industrial? Em 8 a 10 segundos ele me apresenta então esse texto, colocando aí 5 pontos importantes para a gente refletir sobre a saúde do trabalhador e a quarta revolução industrial. Vamos pensar um pouquinho sobre eles. Essa questão da automação e a ergonomia. Ao mesmo tempo que estamos em um momento onde o trabalho mecânico, o trabalho mais pesado, ele está sendo substituído por máquinas e equipamentos, nós temos que repensar outras formas também de riscos de lesões, tipos de trabalho muitas vezes mais parado, que trazem outras necessidades de pensar a saúde. A saúde mental. A saúde mental, na quarta revolução industrial, ela é muito significativa, porque ela traz grandes pressões, pode gerar estresse e ansiedade. É uma nova forma da gente se organizar e da gente entender os processos de adoecimento, que muitas vezes temos uma dificuldade, inclusive, de reconhecimento, de aceitação e de tratamento. A flexibilidade no trabalho e o teletrabalho. A digitalização e a conectividade permite, então, que mais pessoas trabalhem remotamente, mas isso também, além dessa flexibilidade, também pode levar a problemas como isolamento social, dificuldades em separar a vida profissional e a pessoal. Você já passou por isso? Afetando muitas vezes a nossa saúde mental, o bem-estar, inclusive de nossos familiares. Por outro lado, também nós temos hoje opções tecnológicas para o nosso monitoramento da saúde. São diferentes aplicativos, sistemas portáteis que a gente pode fazer o controle das nossas doenças e pensar melhor muitas vezes uma dieta, uma atividade física e até mesmo fazer monitoramento da nossa pressão arterial e da nossa diabetes, por exemplo. A quarta revolução industrial também traz uma necessidade de capacitação e educação, que exige que os trabalhadores adquiram novas habilidades e tenham uma atualização constante sobre os diferentes sistemas e as novidades do mundo tecnológico que acontecem a todo momento. Se nós formos pensar, por exemplo, esse exemplo aqui do ChatGPT que eu trouxe aqui para vocês, há 2 anos atrás ninguém falava sobre isso e hoje ele está na realidade de muitas e muitas pessoas. O nosso texto de referência para a terceira conferência de saúde do trabalhador e trabalhadora, ele traz algumas questões para a gente refletir sobre essas novas dinâmicas e essas novas relações de trabalho. E aí as questões são: quais direitos sociais, civis, trabalhistas, previdenciários você diria que foram conquistados na história recente do Brasil? Quais desses direitos foram perdidos ou diminuídos recentemente? Talvez essa segunda seja mais fácil de responder do que a primeira, certo? O que pode ser feito para defender tais direitos a partir da participação popular, a partir do controle social? Nós, como pessoas que se importam, que estão aí pensando na saúde e na saúde do trabalhador e da trabalhadora, o que podemos fazer?
Como as características do processo de trabalho atual variam entre os diferentes estados brasileiros, considerando os aspectos como setores econômicos dominantes e níveis de desenvolvimento tecnológico. Também, qual forma a diversidade de recursos naturais e infraestrutura influenciam as práticas de trabalho aqui no Amazonas, nas diferentes regiões do Brasil, nas diferentes partes do Amazonas, refletindo em padrões distintos de emprego e produção, e como isso reflete na nossa saúde. Quais são os impactos da diversidade cultural e histórica dos estados brasileiros no processo de trabalho hoje em dia, considerando práticas de gestão, relações trabalhistas e dinâmicas de mercado. Então esses são os pontos fundamentais para a gente refletir sobre esse segundo eixo. Aqui eu deixo também, esse parágrafo que vem lá do nosso texto de apoio, que traz a seguinte mensagem. Na busca voraz pela acumulação capitalista, são criados métodos para assegurar os lucros sobrepondo a vida. Segundo Ricardo Antunes, que é um pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, o sonho do sistema global do capital seria de alcançar um mundo sem trabalhadores. Até lá, antes que tal sonho possa ser alcançado em sua plenitude, cria-se um mundo de trabalhadores e trabalhadoras intermitentes. Vocês já ouviram essa palavra? Tem sido muito utilizada. Que trabalham e recebem quando são chamados. Se esperam, não recebem. Quando ficam torcendo para seus celulares escaparem da mudez e os convoque para qualquer trabalho intermitente da era da escravidão digital. Uber, Zero Hour Contract, trabalho pago por voucher, PJ, pejotização, o freelancer fixo, a pessoa presta serviço, mas sempre ela está executando para a mesma empresa. Empreendedor de si mesmo, a gama é heterogênea e variada. Fica aqui a capa aí do livro do professor Ricardo Antunes para quem quiser aprofundar. Também recomendo 2 vídeos, um filme que o primeiro chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que conta a história de um município que trabalha num processo de terceirização da fabricação de roupas e que nessa cidade todo mundo acaba saindo para passar o carnaval na praia e aí vendem objetos, vendem utensílios e quando volta recomeça todo esse processo de novo. E o segundo, que é um documentário que são Vidas Entregues, de 2019, que fala sobre essa questão dos entregadores que nós temos como realidade atualmente. Então esse é um pouco do que a gente vai discutir, que a gente precisa debater sobre essas novas organizações de trabalho e no segundo eixo da nossa conferência. Muito obrigado.